fixar. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Não sei se é isso. Puxa, não sabia que dava pra fazer isso não. Tô tentando fixar o texto aqui. Como é que eu tô fuçando aqui, mano? Que estranho. Tá aí não. Mas são textos conhecidos. Salmo 103, Isaías 43, 25, tá? Você pode conferir na sua Bíblia aí. Atos 3, do verso 18 e 19. Vai entrar uma passagem de Hebreus, capítulo 10, se não me falha a memória. Tem vários textos direcionando no mesmo sentido, né? Vai falar sobre a questão dos pecados ali sendo perdoados, né? E eu ia fazer uma citação também de Hebreus 9, 27, para complementar a lista. Pessoal que for assistir os vídeos, de vez em quando dá uma passada nos comentários do vídeo. Pode ser que eu deixe alguma coisa lá, tá? Uma referência bíblica, algum comentário, alguma outra coisa parecida. Ou até mesmo um link, etc. Vocês passam aí de vez em quando no comentário, ou até mesmo muitas vezes no título do vídeo, tá? Apesar que na maioria dos vídeos que eu tô fazendo agora eu não tô colocando título, tá ok? Mas vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre esse negócio de juízo investigativo aí. Primeiro, Jesus Cristo não entrou no Santo do Santo em 1844. Risque isso aí no mapa, tá? Isso é uma doutrina terrível, que não tem base bíblica nenhuma. E em cima do isolamento, ainda usando o texto de Apocalipse capítulo 10 de forma errada e Daniel 8,14 de forma errada também. Tá ok? Porque ali está falando do tempo terrestre, uma profecia que se cumpriu naquele tempo, né, após Daniel ter recebido a visão. Você pode conferir isso lá dentro do contexto de Daniel 8,14. Né? A Bíblia de Estudo vai te ajudar bastante, porque lá tem versículos, né, do rodapé, algumas explicações que vai te ajudar a entender isso aí. E você encontra isso também no Manual de Escatologia. Você encontra isso aí também. Vamos lá. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você pede perdão dos seus pecados e abandona, os seus pecados são apagados e esquecidos. E a pessoa que morre salvo, morre perdida, o destino dela está selado. Tá ok? Por isso está predestinado o homem morrer uma única vez e depois disso o juízo. Tá ok? Hebreus 9, 27. Então esse negócio de que Deus está lá no céu revirando papéis lá, esse negócio aí, fazendo um pré-advento, determinando quem vai ser salvo, quem não vai, tem base bíblica para isso aí não. Primeiro, que Deus não faz acepção de ninguém. Segundo, salvação é para todos que aceitar o Senhor Jesus Cristo, desde que não viva de libertinagem. Obrigado, Deus. Bem na hora, hein? Você vê como é que Deus coloca as palavras na nossa boca. Tá ok? Então esse negócio aí de que Deus tá lá, Jesus tá lá fazendo não sei o que lá, tem base bíblica nenhuma. Primeiro, que Jesus Cristo entrou no santuário celestial uma vez, assim que ele chegou no céu. Assim como tá lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, o mesmo que eu falei lá no vídeo lá, postei aí. Tá ok? E agora, como é que fica isso?
Percebeu que já não tem mais base bíblica para isso? Quando o arrebatamento da igreja acontecer e chegar lá no céu, eu não sei se vai ser logo na chegada ou se vai ter não sei, o espaço de tempo lá no paraíso, um céu celestial é diferente do tempo daqui, a cronologia, né? Tá ok? O Cronos, né? O tempo de Deus. Então é assim, lá vai ter o tribunal de Cristo para a igreja, para receber galardão. Tem base bíblica para isso? Aí sim, aí tem base bíblica. Tá lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 até o versículo de número 15. Você pode conferir na sua Bíblia aí. Eu vou deixar nos comentários aí essas referências bíblicas junto com a lista de textos que eu deixei reservado lá. Eu estava tentando fixar aqui e não consegui. Tá ok? E então você já percebeu que esse negócio não tem fundamento bíblico. Tá ok? Isso é uma distorção bíblica horrível. E outro detalhe, se você observar lá no vídeo, você vai ver que o rapaz, em vez de estar pregando a Bíblia, ele cita o livro da escritora. Ele nem a Bíblia ele não fala. Ele fala alguns versículos lá, pega ao bel prazer dele lá e aplica lá e tá tudo certo. Não tem visão bíblica nenhuma disso. E aí sabe o que está fazendo? Está colocando insegurança nas pessoas que estão lá dentro, dando a incerteza da salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus verdadeiramente. Sobre esse, ainda que morra, viverá. Isso é anular o que Jesus fez. É anular aquilo que está parecendo os católicos. O Papa Francisco mesmo solta uma... Eu nem ia falar isso não, mas eu tenho que falar, né? Ele solta uma heresia terrível. Ele fala, isso aqui é uma coisa que parece estranha. O fracasso de Deus na cruz. Olha isso. Fala pra mim. Não, eu tenho que deixar esses negócios aí pra vocês verem que isso aqui... Pra vocês verem que isso é verdade. Assim como esses movimentos têm a capacidade de anular o que... Meu irmão do céu. Não, pior ainda é rebaixar Jesus Cristo como uma criatura. Aí é pior ainda. Sabendo que Jesus é Deus, Jesus também recebeu adoração. Ninguém vai chegar até o Pai se não for por intermédio de Jesus. Significa que você tem que adorar o Senhor Jesus Cristo. Você tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo para você entrar no céu. Senão você não entra, amigão. Quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu não. Aquele que me negar diante dos homens, Jesus dizendo, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Nega a divindade, ataca a deidade de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que significa isso aí? Colossenses 2, João capítulo 1, Filipenses 2, 6. Todos esses textos vão direcionar no mesmo sentido. E agora? Se Jesus não fosse Deus, primeiro não poderia ter lido o pensamento das pessoas, ele não teria recebido a adoração. Vai aí vendo a situação. Não foi isso que aconteceu lá com a mulher que derramou perfume nos pés do Senhor Jesus Cristo? Chorava enquanto enxugava os pés do Senhor Jesus Cristo com os cabelos? E Jesus falou, essa mulher desde quando eu entrei aqui, ela não para de... Isso é tirar Jesus da jogada. Aceita, faz exatamente isso. E quando não nega a divindade, coloca Jesus mais como uma pessoa para intermediar. Isso não tem fundamento bíblico, não tem visão bíblica. Quando fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ó,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é de quem? De Deus. Jesus é quem? Deus também. Porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, se colocar acima de Deus. Que é através de Jesus que os milagres acontecem. E agora? A Bíblia toda fala do Senhor Jesus Cristo, desde quando Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden. Ali já foi estabelecido o plano de salvação. E Jesus, quando ele chega nos doutores da lei, ele fala, ó, as leis. E os profetas estavam falando de mim, eu estou aqui no meio de vocês aqui. Eles nem se tocaram. O João mesmo bate o olho e fala, isso aí, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Não é Maria que vai tirar os seus pecados, não é Buda, não é islâmico, não é ninguém não. Esse pessoal tá perdido, e pior ainda, perdido com a Bíblia em casa. Porque não pede a Deus um direcionamento. Não pede a Deus discernimento dos textos da Bíblia. Não pede ao Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa aqui sem medo de errar. Vou falar sem medo de errar, viu? Dá para estudar a Bíblia sem o Espírito Santo. Vai ver a situação. Dá para orar sem o Espírito Santo. Dá para congregar sem o Espírito Santo. Dá para falar da palavra de Deus sem o Espírito Santo. E agora? Como é que fica isso? Dá para se reunir no nome de Jesus sem o Espírito Santo estar lá e sem Jesus Cristo estar lá dentro. Se você achar que Jesus habita no meio das heresias, que o Espírito Santo de Deus habita no meio das heresias, isso aí é o espírito do anticristo agindo nas pessoas. Negar as escrituras, negar Jesus Cristo é falar que ele não é o suficiente, que precisa de mais alguma coisa. Misericórdia, gente. Isso aí é porta larga. Não mistura a crença com fé, religião com evangelho. Não faz isso em nome de Jesus. Um é um, outro é o outro. Ou você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você crê somente nas Escrituras. Você é migão. Se eu vou recitar mais um texto da Bíblia. Amados, não criados a todo espírito, mas provados os espíritos são de quem? De Deus. Por causa de quem? Os falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos profetas. E tá cheio hoje, e tá escancarado as coisas. As heresias estão escancaradas aí para todo mundo ver. Daqui para frente, meu irmão, as coisas vão piorar. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver pelo menos uma vida de oração tranquila, se você não tiver um conhecimento nem que for básico das Escrituras, bom, não sei o que vai acontecer não. Se a pessoa não procurar pedir orientação de Deus, né? Perguntar para Deus, falar, Deus, realmente o Espírito Santo está habitando em mim? O que o Senhor tem a dizer a respeito? Está tudo bem comigo? Tem alguma coisa que precisa mudar em mim? Eu estou congregando em um lugar que realmente está pregando as Escrituras, está pregando doutrina humana? O Senhor pode me direcionar para algum lugar? Eu sei que as igrejas não é perfeita, eu sei que pastores não é perfeito, né? Eu sei de tudo isso aí. Mas o Senhor pode direcionar eu para o lugar onde prega a sua palavra, para eu poder congregar, porque a Bíblia me recomenda que eu tenho que congregar, irmão. Não tem jeito. Não existe esse negócio. Toda pessoa que chega falando assim, ah, Deus não habita não habita em templos feitos por um monte de homem. É, mas você precisa de um lugar para se reunir, irmão. E aí, se lá não tem um líder espiritual, cabeça à frente do ministério, né? E fala que só se reunir no nome do Senhor, tem coisa errada, irmão.
Porque na história, desde quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, teve um líder espiritual à frente do ministério. Foi assim a Bíblia. Teve reis, teve governadores, teve liderança. Aí quando Jesus vem, as coisas mudou. Aí hoje tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem obreiros, tem ancião. Tem um líder cabeça lá. Se a pessoa falar assim, ah, eu não... Tá entendendo? Tá percebendo? Se você não pergunta pra Deus, não questiona essas coisas, meu amigão, você vai se dar mal, hein? Porque nem todos que estão em cima do púlpito falando Senhor, Senhor, vão entrar no céu, viu? Sabe qual é a função do pastor terreno? É cuidar da ovelha na ausência do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele chegar, ele vai cobrar de todo mundo. Ninguém vai escapar. Só que aí, vamos lá, voltando um pouquinho, né? Voltando um pouquinho de trás para frente. O tribunal tem salvação, tá? O tribunal é para a igreja, é para receber o galardão, tudo aquilo que você fez em prol do reino de Deus, do evangelho. Se você perder o seu galardão, você ainda recebe a salvação. Você vê a importância de subir no arrebatamento? Você vê a importância, né? Para garantir a tua salvação. Eu não costumo falar isso aqui não, mas eu vou abrir exceção. Eu perdi as contas de quantas vezes eu falei para Deus. Eu falei, Deus, não sei se eu consigo perseverar até o final não. Qualquer coisa você me leva embora. Eu prefiro 1000 vezes entrar no céu sem nada, perder o galardão e ter a oportunidade de entrar para a vida eterna e ser salvo, do que eu ficar aqui na terra com dom, com tudo e se perder e se corromper. Ou não conseguir perseverar, ou acontecer outros fatores por aí. Eu vou comentar só até aí, só. Fora isso aí eu não vou comentar mais nada não. Eu não sou de falar essas coisas não, viu? Eu abri uma exceção. Salvação é mais importante, irmão. Tem que tomar cuidado, viu? Tomar cuidado aí com falsos pastores por aí. Procura aí uma igreja que está mais fundamentada nas escrituras, né? Uma denominação, tem bastante aí, né? Em nome de Jesus, estuda as escrituras. Estuda as escrituras, peça a Deus direcionamento e vai. E não liga para os escândalos não. Os escândalos é necessário acontecer porque Deus está revelando tudo aquilo que está oculto, escondido, debaixo dos tapetes, por detrás dos bastidores. Deus vai trazer à tona. É por isso que você vê tantos escândalos aí acontecendo no meio evangélico. Isso é de forma geral, tá? Isso inclui todas as denominações. E o que tem de distorção bíblica por aí hoje, meu irmão do céu, tem hora que eu fico até me perguntando, né? Surge uns assuntos polêmicos. Eu fico até meio preocupado de convidar a pessoa para ir na denominação que eu faço parte. Porque daí a pessoa chega lá, escuta um negócio daquele e vai falar, mas peraí, com que base nas escrituras essa pessoa está pregando isso? Eu fico preocupado com isso. Porque tem aquela mania de pegar só os textos da Bíblia que interessam, né? Pega só os versículos que interessam e descarta todo o resto. Então toma cuidado com isso aí, velho. Fica fácil eu pegar só as partes que me interessam e descarta o resto tudo. Não, você tem que revirar a Bíblia, meu irmão. De Gênesis a Apocalipse só tem as Bíblias que você tem, então tá ok. Dá pra colocar isso aqui como doutrina. Ó, tem um versículo aqui, tem outro versículo ali, mas tem alguma outra coisa espalhada na Bíblia inteira? Tem mais algum outro texto falando de outras coisas? Não tem? Então, meu amigo, não, isso aqui não serve pra mim, então. Não dá pra fundamentar a doutrina em cima disso aqui, não. Aonde essa igreja evangélica vai parar com isso?
Não, tem que falar um negócio desse, eu tenho que falar a verdade, meu irmão. Sabe por quê? Senão acaba ficando religioso demais. Aí começa a mandar na igreja. Primeiro, quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Você só foi colocado ali para cuidar da igreja, não para mandar nela. Ou querer criar regras ao seu bel prazer, achando que Deus está no meio disso aí, meu irmão. Pare e presta atenção, meu irmão. As igrejas hoje parece que está virando ditadura. Eu não estou falando isso aqui para viver de libertinagem, não. É para você usar de sabedoria. Eu não estou tentando desconstruir nada do que Deus levantou os homens e mulheres para fazer. Não. Mas é falar para tomar cuidado. Para não ficar colocando um monte de regras e costumes fora da Bíblia, meu irmão. Pregar a doutrina de salvação, não é ficar pregando RI de regime interno, não, meu irmão. É pregar a Bíblia como ela é, se ficar esse negócio, texto nulo e cru, acabou. Igual eu tô pegando um gancho de um irmão que fala isso. Senão fica isso aí, principalmente outra, doutrina fundamentada em cima de uma visão. Você tem certeza? Você estava lá, tem como comprovar isso aí? Não, então descarta. Ó, dá linha. Não fica no meio não. E tem uns negócios por aí terrível. Tem pessoas aí por aí pregando qualquer outra coisa, mas não tá pregando o evangelho puro, sabe? Estão pegando um monte de costume bobo e colocando como doutrina de salvação, meu irmão. E ameaçando muitas das vezes as pessoas. Você acha que Deus trabalha dessa forma, meu irmão? Você ensinar a pessoa, disciplinar ela, ok. Eu até concordo com isso aí. Agora, ficar pegando outras coisas, meu irmão. Ai, misericórdia. Tomara que Deus me arrebenta dos pés à cabeça. Por isso que eu não ia falar isso aqui não. Eu não ia falar não. Eu vou abrir uma exceção. É por isso que eu pedi a Deus para desistir do meu chamado. Já falei para Deus, fala Deus, eu não vou dar certo se envolver com o púlpito não. Melhor você deixar longe de lá, deixar longe desse chamado que esse negócio vai dar certo para mim não. Não vai dar certo para mim não. Até mesmo porque eu já pedi a Deus também já para antecipar minha partida pro céu, antes que as coisas pioram mais ainda para mim. Se Deus me recolher, quem sabe daqui para amanhã, para mim tá bom. Chamado da minha vida não vai dar certo não, irmão. Não vai, esse negócio aí não vai rolar comigo não. Prefiro ficar só na questão do id mesmo, tá tudo certo. Fazer isso aqui que eu tô fazendo, qualquer pessoa faz, irmão. É só orar, ler a Bíblia, né? Estudar com calma, né? Tá estudando um texto, vê, procura na Bíblia, vê se tem outros capítulos e versículos que vai apontar na mesma direção para não haver choque doutrinário. Muitas das vezes vai ter versículos e capítulos que vai te dar uma resposta direta e reta. Estuda o contexto, procura analisar também sobre a localidade do que acontecia naquela época. Porque tudo isso aí faz parte também das escrituras, mano. E fique só com o que está na Bíblia. Não vá além do que está escrito. E não anuncia qualquer outra coisa diferente, não. Porque se começar a analisar alguma coisa ou trazer alguma coisa diferente daquilo do Evangelho que já está posto, já amaldiçoa na mesma hora. Gálatas 1:8. E tomar cuidado com esse negócio de livro, né? Ver se os livros estão te ajudando a interpretar a Bíblia, está te ajudando a ter uma visão espiritual melhor das Escrituras. E tomar cuidado com isso aí, mano. Esse negócio de livros aí é complicado, hein, mano. Complicado. Não tô falando que você não pode ler os outros livros, não, lê, vai lá. É bom que até melhora a leitura, né? Melhora bastante a leitura. Agora a Bíblia é um livro espiritual. Através de oração e pedindo a Deus discernimento, pedindo ao Espírito Santo entendimento. Falar ao Espírito Santo, não estou conseguindo entender isso aqui na Bíblia, não tem algum outro lugar que eu possa pesquisar isso aqui? Conversa com as pessoas.
Mas toma cuidado com esse negócio de achismo. E tomar cuidado. Principalmente para quem vai abrir uma denominação. Principalmente para quem está pensando em né, dar um nome para uma instituição, abrir uma denominação. Pegar só as doutrinas que está na Bíblia. Não traz nada diferente, não. Eu falar em evangelho que não confronta não transforma as pessoas, não. Se não confrontar o pecado, não ajudar a pessoa a sair do caminho do erro, não exortar ela, né? Não direcionar a pessoa, não pedir a Deus direção, não perguntar para Deus, fala: Deus, eu falei isso para a pessoa, o que eu posso fazer para ajudar ela? O negócio parece que tá, nossa, meu pai do céu, eu tenho que falar isso aqui, o negócio parece que tá meio individualista, sabe? É cada um por si e tá tudo certo. O irmão tá com problema, manda ele procurar um médico, manda tomar remédio, tá tudo certo. E não pergunta pra Deus, fala: Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? O que eu posso fazer para ajudar ela? O que foi que aconteceu com ele que deixou assim desse jeito? Essas coisas ninguém conversa mais com Deus, não, irmão. Complicado, hein? Complicado mesmo. Esse negócio de juízo investigativo, meu, cai por terra isso aí, em nome de Jesus. Não tem visão bíblica, não tem base bíblica para isso. Você vê a importância, né, de pedir a Deus direcionamento. É para não acontecer esse tipo de presepada aí. Procura nos comentários aí depois, eu vou deixar algumas passagens bíblicas aí, algumas referências bíblicas aí, uma lista de textos aí, vocês podem analisar aí depois.